Gestão de marca para a geração Z. Esse povo doido que a gente viu tomando os espaços de trabalho, as universidades, aliás, onde você olha tem gente da geração Z. E para falar com eles é importante entender quem são, como eles vivem, o que eles comem, o que eles pensam. E aí quem está aqui comigo? Aline Souza, CS do Itaú. Mais do que isso, mestranda, então ela está fazendo mestrado também. E também, além disso, professora, mãe. Como é que você dá conta de tudo, meu? Eu não penso. É só não pensar. É só sigo o flow, só. E as coisas vão se encaixando. Cara, quem é a geração Z, cara? Quem é? Na data, quem são esses seres? Acho que é importante a gente pensar no espaço temporal, né? Primeiro, para a gente falar de geração Z, vamos entender, então, de que faixa ali de tempo que a gente está falando. Então, a gente está falando de pessoas que nasceram ali entre 95, 96 até 2010, mais ou menos. Não dá para cravar uma data fixa, porque a gente tem que pensar muito na distribuição geográfica, enfim, evolução do momento em que a cultura, enfim, do país. Então, tem algumas diferenças, mas a gente pode fazer esse marco de tempo que faz sentido. A maioria das empresas e até da academia usa essa faixa de tempo. Então, a gente está falando de pessoas que hoje aí têm entre os seus 13 e 28 anos, por aí, tá? Adolescentes e pessoas que já, inclusive, estão formadas e estão no mercado de trabalho atuando. Gente pra caramba, vamos entender então quem é esse povo. Roda a vinheta. (13 anos de idade até 20, quantos? 28, mais ou menos. Mas não é um gap muito grande você entender como pensa uma pessoa de 13 e uma de 28? Mas não é um universo muito grande, não? É, mas se a gente for pensar nas gerações, assim, a cada 15 anos, mais ou menos, a gente vê um marco, né, de geração passando. Então, desde os baby boomers agora, geração alfa, agora a gente já está com a geração recém-nomeada como geração C, não é formal ainda, mas são os pós-coviders, né, que a gente chama. Então, a cada 15, 20 anos, a gente tem uma faixa geracional acontecendo. Geração C por causa do Covid? Exato. Não é formal ainda, mas é como tem sido chamado, né? E o que a gente vai entender como marco da geração Z? Principalmente os nativos digitais, né? Então, é a geração que já nasceu em um mundo completamente conectado. Então, se a gente for pensar na geração anterior, que é a nossa, a gente nasce em um mundo onde a globalização acontece, a massificação da internet acontece, e aí quando a gente pensa na geração Z, eles já nascem em um mundo amplamente conectado, onde os celulares já estão massificados entre a população, etc. E o que isso muda pra gente? Por que é importante para as marcas entenderem como pensa uma geração Z, um millennial, um baby boomer? O que elas ganham em entender essa segmentação? Primeiro, porque eu preciso entender com quem que eu quero falar, para eu entender como eu vou me aproximar dessas pessoas, né? Então, assim, é essencial eu entender qual que é o contexto de vida em que essas pessoas estão, né? Quando a gente fala da geração Z, a gente está falando de uma geração que nasceu e que cresceu vendo uma transformação acontecendo com a geração anterior, né? Que é a nossa geração, a geração Y, os millennials. Passando aí por rupturas, quebrando paradigmas. Então, eles cresceram vendo isso acontecer. E eles nasceram num mundo completamente conectado, são autodidatas, são impacientes, têm aí uma ânsia de ver as coisas acontecerem, passaram também por uma transformação de contexto global. A gente está falando agora do mundo bunny, né, que é um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível, sim. E isso explica muito do que é a geração Z hoje. Então, se eu não entender com quem eu quero falar, eu não consigo criar métodos, formas, processos para me aproximar. E para que eu faça esse relacionamento ser sustentável ao longo do tempo, né? Vem cá, o Brasil é um país continental, ele é muito diverso. Então, imagino que um rapaz, uma menina de São Paulo é muito diferente da de Sinop, em Mato Grosso, que é muito diferente de Belém, lá no Pará. Mesmo considerando classes sociais, considerando localização, eu ainda posso entender que entender por gerações faz sentido? Entender por gerações faz sentido, porque tem um fio condutor entre eles. Então, sempre vai existir essas diferenças e aí a gente vai pensar, além de conhecer a geração, a gente vai ter que descer outros níveis, né? Então, eu vou ter que entender onde que minha marca está, onde que minha marca quer atuar, entender segmentação por região faz sentido, entender segmentação, inclusive, entre faixas etárias dentro da mesma geração faz sentido, entender renda, sempre vai fazer sentido eu entender não só esses aspectos mais demográficos, mas o comportamental é muito importante, porque existe um fio linear
E aí a gente está falando de traços de comportamento que perspassam os dados demográficos. Até se a gente for pensar numa parte mais de método de persona, a gente tem ali personas que estão ali entre diversas faixas de renda, independente da região que ela está, e que tem traços comportamentais que nos ajudam a entender melhor o que eles pensam, como eles sentem, como eles se conectam. E a geração Z tem isso, né? Então, se a gente for pensar num primeiro traço comportamental, é o celular na mão o tempo inteiro, né? São amplamente conectados, independente de qual é a renda, de qual é a faixa etária, claro que cada um com as suas devidas proporções, então de quem é o celular da casa, qual é o tipo de celular, qual é o tipo de conexão, mas isso acontece. Quais são os anseios, quais são os medos, quais são os desejos. Inclusive, quando a gente pensa numa geração que, independente de onde está com o TikTok ligado o tempo inteiro e está vendo o influencer o tempo inteiro e está vendo as marcas falando com eles e eles falando com as marcas também o tempo todo, né? Diz uma coisa, não sei, eu tô te conhecendo agora, então, mas eu imagino que você entenda um pouco de cada geração, mas você resolveu focar na geração Z. Sim. Tá certo? Certo. Por que a geração Z? O que ela tem de diferente que te encantou Vamos lá. tanto? Primeira conexão é a conexão materna. Eu sou mãe de uma adolescente que faz parte da geração Z. E aí eu fui lidar com os meus desafios de mãe, de entender como que eu ia lidar com aquele ser humano que era de uma geração diferente da minha, que pensava diferente de mim, que pensa diferente de mim. Então a primeira conexão foi a materna, e que é a mais natural, é querer entender mais sobre isso. E aí, obviamente, que profissionalmente isso faz muito sentido para mim. Eu trabalho com pesquisa de mercado uma vida inteira e trabalho com marcas uma vida inteira, né? Então, esses desafios, eles foram se expandindo. Como que a gente se conecta com essa geração? O que está acontecendo aqui que a gente estava fazendo isso e agora não está mais funcionando? Então, essa curiosidade, esse interesse, ele saiu, obviamente, do lado pessoal e ele se expandiu para o lado mercadológico para mim, pelo sentido que é a minha carreira mesmo, trabalhar de alguma forma ligada a branding, estratégia de marca. Então foi por aí que eu caminhei e comecei a querer entender mais. E o traço acadêmico veio porque, sim, sempre foi um interesse também muito grande de ir por esse lado acadêmico também. E aí eu uni, enfim, as pontas todas e juntei a parte de mercado com a parte acadêmica, com a parte de mãe, para chegar nesse denominador comum que é, quero entender mais sobre essa geração, gente. Sabe que você falando agora, você soltou uma frase interessante, falou, poxa, eu quis entender por que antes dava certo, agora não dá mais certo com esse público. Sim. Tenta me responder isso, Aline. O que dá certo com esse público quando a gente fala de marketing? Não tem uma resposta certa. Não vai ter uma resposta certa. Se a gente for pensar na geração Z, a gente está falando de uma geração que a gente também já começou a construir isso no nosso momento, no nosso crescimento geracional, de não ter uma única resposta certa. Então, às vezes, eles são até, para quem está olhando de fora, para quem não estuda a geração, para quem não tem tanta conexão, de falar que eles são incongruentes muitas vezes. Gente, mas assim, é sustentável, mas é consumista, quer pagar menos, mas quer comprar bem, quer estar por dentro de tudo, mas escolhe os momentos que quer estar presente. Então, sim, eles têm escolhas que não necessariamente são escolhas lineares, porque a gente está falando de uma geração que está crescendo de novo. A gente volta para aquele contexto global. Um mundo que não é linear e que eles já cresceram em um mundo que já não era linear. Então, eles já cresceram de uma certa forma com isso aderente na pele. Não é linear, não vai ser linear, não tem uma resposta certa. A gente tem que, por isso que a segmentação, persona, customização, cada vez mais você entender através de dados, de estratégia mesmo de dados e de insights, como você atingir o seu público, que pode ser um recorte da geração Z e muitas vezes será, é cada vez mais essencial. Porque você não vai conseguir, muitas vezes, falar com todo mundo ao mesmo tempo, de uma forma legítima, de uma forma autêntica, que é um dos pilares que é muito importante para eles. É um público, se eu não estou errado, que ele já nasceu tendo um pouco de voz, por causa do celular, ele poder explanar a sua opinião. É primeiro um público, será que as marcas tomaram um susto de falar, caramba, eles não querem me ouvir, eles querem falar, e eu vou ter que me virar com eles, será? A nossa geração Y, foi uma geração que já foi... Peraí, geração Y de que ano até que ano? Geração Y, a gente está falando de 85 até 1960. Já tô fora dessa. 85 até 96, mais ou menos. Então, já tô fora da Y. 80 até 96, e o 80 pessoal de até 81 96. é o quê? Aí, geração X. Porra, eu já sou X, cara. Então, vamos lá. Geração Y, os millennials. Eles já eram disruptivos. Você é X? Eu sou Y. Eu sou millennial. Que moderno, bicho. Eu já fiquei mais velho aqui rapidinho. Em 10 segundos você já perdeu uma geração. Que eu tô ultrapassado muito mais que você, cara. Vamos lá, a geração dos millennials, eles já tinham uma questão de ser disruptivos. Só que o que aconteceu naquele momento foi que as marcas não deram muita bola. Principalmente as grandes marcas não deram muita atenção.
E ao longo do tempo, as marcas perceberam que estavam perdendo gente com isso. E aí quando chegou a geração Z, as grandes empresas, enfim, os grandes empresários começaram a olhar com mais calma para falar, cara, a gente já não deu atenção aqui, não deu certo em alguns momentos, então aqui a gente vai precisar prestar atenção. Então já vem com outro olhar também das organizações, das empresas, das grandes marcas, de querer entender, porque já perderam parte da geração dos millennials, enfim, quando não deram atenção para a disrupção que eles estavam provocando, para quebrar o status quo do que estava sendo pedido em relação ao que não fazia mais sentido, seja em relação à diversidade, seja em relação à organização, a como se atua no trabalho, seja em relação à relação com as marcas. Eu costumo falar que a geração Y, elas começaram a falar sobre as marcas. Foi a geração anterior. A geração Z conversa com as marcas, é uma geração conversacional. E se as marcas não estiverem dispostas a ter essa conversa, elas já estão perdendo no jogo já. Mas você disse também que eu gostei da palavra incongruente, é uma geração que ao mesmo tempo que está num extremo, está meio no outro. Sim. Como a marca atua com ele? A marca vai ter que ser também talvez incongruente, vai ter que falar coisas diferentes para pessoas diferentes? Eu acho que é falar a mesma coisa de formas diferentes, porque a marca, o que ela vai ter que ter, o que as marcas vão ter que, estão buscando cada vez mais é entender como ser autênticas, porque é uma busca incessante dessa geração, a autenticidade, a verdade. Tem um estudo da McKinsey que fala que a geração é o true gen, né? Assim, a geração da verdade. Então eles estão em busca da verdade, da sua verdade e da verdade ao redor. E por isso que eles são tão conversacionais, são inclusive mais abertos ao diálogo do que as gerações anteriores. Mas eles querem entender qual que é a verdade da marca. Então, se não for para ser uma marca socialmente ativa em determinados aspectos, que seja autêntica em relação a isso. Se for para ser uma marca que vai atuar em determinado segmento ou em determinado tema, que seja autêntica e legítima em relação a isso. Então, não é falar sobre tudo, mas é ser muito autêntico em relação àquilo que se fala, né? Então, é agir conforme se fala. É uma geração mais atenta à sustentabilidade, ESG e coisas do tipo? Inclusive, enfim, o que eu estou estudando é justamente isso, como que as marcas podem falar mais com essa geração através dos pilares do ESG. E de tudo que eu estudei até agora, o que eu entendo é que essa é uma geração que o pilar de sustentabilidade é muito forte para eles. Existe espaço para construir os outros pilares, eu acho que a questão da diversidade já está completamente azeitada para essa geração, é fluida para essa geração, então não é algo nem a se questionar. Mas em relação a como evoluir na parte de governança, na parte do social, existe espaço para construir mais com essa geração. Sustentabilidade é um pilar mais forte. Então, eles são, sim, mais ativistas, eles são, sim, mais engajados, mas isso não quer dizer que eles querem ser fixos em um posicionamento. É uma geração fluida. Então, sim, eu estou mais atento a isso. Então, eu vou cobrar mais das marcas em relação a isso, eu vou me posicionar mais em relação a isso, mas isso não quer dizer que eu quero ter um rótulo em relação aos meus posicionamentos. Ao mesmo tempo, então, que eu tenho um posicionamento fixo, ou fixo não é a palavra certa, mas um posicionamento mais claro, mas eu sou fluido, a pergunta é o quanto que é uma geração que está realmente com um posicionamento claro ali e vai seguir isso daí, ou ele muda de opinião rápido no seguinte sentido, para reconstruir a pergunta. Tá. Eu sou um cara que eu adoro sustentabilidade, eu acho lindo o ESG, tudo isso. Só que se tiver uma caneca sustentável por R$20 e a não sustentável por 10, eu vou ser honesto, Aline, eu compro a de 10. Essa geração, ela faz como eu compro a de 10 ou ela é firme no propósito e vai comprar a de 20? Depende do segmento, depende do poder de compra. Então, se a gente estiver falando em poder de compra, a gente está falando de uma geração, como você falou, a gente tem nuances nessa geração, inclusive em relação ao poder aquisitivo. Tem um poder de renda alto já, então a gente está falando aí em 2023, globalmente foram 380 bilhões de dólares girando na mão dessa galera. O mundo inteiro. O mundo inteiro. E aí quando a gente fala aqui do Brasil, a gente não tem dados em dinheiros no Brasil, é um dado que inclusive é mais difícil da gente conseguir, mas se a gente for falar da população economicamente ativa, a gente está falando que o último censo trouxe 40 milhões de pessoas da geração Z economicamente ativas, num total de 97 milhões de pessoas. Então, é uma população que está ativa economicamente. Claro que a gente tem que pensar aí nas nuances também do quanto que se recebe, né, pensando nessa faixa etária. Tem essa questão, sim, do pagar mais barato por alguma coisa que eu entendo que tem qualidade. Então, eles buscam a melhor negociação. Então, tem essa questão de hackear o sistema. Hackear o sistema é importante para a geração Z. Eles vão buscar o melhor pelo menor custo, né, que é o famoso custo-benefício.
Para algumas coisas, para alguns segmentos, para determinados tipos de produtos que para eles fazem sentido, eles vão sim buscar essa melhor escolha, no sentido de ser mais sustentável. Para outros, eles vão fazer ali o equilíbrio entre quanto que eu pago, como que eu posso pagar menos para ter uma coisa de melhor qualidade. Mas se a gente for pensar no mindset de segunda mão, roupas de segunda mão. Roupas de segunda mão é uma coisa que encanta essa geração, que engaja essa geração. Mas não necessariamente essa vai ser a escolha todas as vezes. Porque se a gente for para o TikTok, eles estão vendo review de produtos de luxo. Então eles vão querer também coisas que são de marca, coisas que têm produtos que são mais caros. Não tem muito um ponto certeiro. Eles vão cobrar mais para que as marcas tenham esse posicionamento. E eles vão buscar para o que faz sentido para eles se posicionarem como ser naquele momento, o que é mais tangível em relação a valor ou em relação, por exemplo, à sustentabilidade, em relação a valor e em relação ao posicionamento pessoal. Então, eles sempre vão estar fazendo esse equilíbrio. É uma geração mais pragmática. Então, sim, eu vou olhar a sustentabilidade, mas eu sou pragmático. É uma geração preocupada com dinheiro. Né? Assim, cresceram aí vendo crises econômicas e não tem todo o potencial de dinheiro na mão ainda. Então, e são mais consumistas. Isso não quer dizer que eles consomem do que é o mais caro, mas que eles querem consumir mais e de uma forma mais esperta, mais relevante para eles. Sustentabilidade é importante, mas não é tudo. Tem questões vindo anteriormente. Por exemplo? Relacionamento com a marca. O quanto que essa marca está de verdade me escutando e preocupada comigo. Me escutando ou levantando bandeiras que eu acredito? Me escutando. É mesmo? Escutando, Bandeira é menos relevante para essa... Bandeira é importante, mas aí se a gente for pensar aí nisso em relação à sustentabilidade ou relacionamento? Relacionamento. Das pesquisas todas que eu tenho visto, sim. Relacionamento, quanto que essa marca está presente nos segmentos que eu quero, que eu gosto de consumir, os canais que ela está. E o quanto as marcas estão preparadas para isso, Aline? Porque assim, eu sinto que as marcas elas são boas do discurso, mas quando entra para a hora de dialogar na rede social, elas se embananam muito, muitas vezes. Eu estou errado ou não? Tem marcas que já estão encontrando, principalmente marcas que já nasceram digitais, eu acho que são marcas que já nascem com uma pegada de ser mais conversacional, de entender mais, enfim. Ser digital não quer dizer que eu saiba conversar com essa geração, mas tem aí sim uma vantagem competitiva. Né, quando a gente pensa nessa comparação. Tem marcas que já conseguiram encontrar caminhos, tem marcas que estão buscando e que estão se perdendo e tentando se encontrar. Mas tem marcas que já encontraram. Se você for pegar marcas que são muito... Vou dar um exemplo de uma pessoa que é a própria marca, que é a Boca Rosa, a Bianca. Né? Assim, ela aplica o conversacional o tempo inteiro. O último lançamento dela foi um exemplo clássico disso. Né? Então, tem o review, tem o engajamento com influencers, tem toda a parte da live para vender. Outros influenciadores fazem isso também. Tem a parte do que deu certo, do que não deu certo. Então, eu vou voltar e vou conversar com eles e vou falar o que não deu certo e vou falar o que eu estou fazendo para evoluir, para melhorar. Ia fazer uma segunda live, não vou fazer, eu vou dar um passo para trás, porque saber que errou também é importante. Então, eu acho que esse é um exemplo de como aprender a falar com essa geração. E essa geração, então, é uma geração que talvez os influenciadores digitais sejam talvez uma grande peça de comunicação para eles, seja um atributo importante a estudar? São. Os influenciadores fazem parte do dia a dia deles, né? Então, se a gente for pensar nos reviews, os reviews são super importantes. Eles vão buscar a recomendação de pessoas que eles confiam, né? A roda de amigos, né? Os amigos são, inclusive, uma roda de confiança importante para eles entenderem recomendação, e eles vão olhar os influenciadores que eles seguem, os formadores de opinião que eles acreditam, para conseguir também tomar as decisões deles, as melhores decisões. É um povo, então, ligado ao diálogo, é ligado a conversar, é um pessoal ligado à sustentabilidade. E como eles lidam com o próprio corpo, com a própria saúde? É uma galera preocupada com isso? É uma galera muito preocupada com a saúde mental. É uma galera que está crescendo, né, enfim, preocupada com isso. Preocupada em se conhecer, em conhecer a sua verdade. Tem, de novo, e aí a gente vai para dois polos. A yoga de manhã, o junk food à noite, tem. Então tem esses dois polos. Então sim, eu estou preocupado com o corpo, eu estou preocupado em ter uma vida mais saudável, mas eu não vou abrir mão de ter um momento ali de escapismo. Que faz parte de novo, né? Assim, eu vou voltar sempre para a mesma tecla, porque a gente estuda um contexto social, a gente entende mais das pessoas que estão nele. É uma questão, é um mundo mais incompreensível, é não linear,
é frágil, as verdades de hoje não são as mesmas verdades de amanhã, então eu não quero ser rotulado. Sim, eu estou buscando um estilo de vida mais saudável, mas eu quero me dar o meu momento de indulgência. Se eu achar que eu mereço um hambúrguer, eu vou atrás do hambúrguer, que é o famoso escapismo, que é o escapismo das redes sociais, de você ficar lá horas e horas e horas rodando para ver o que estão colocando no TikTok, o que está no Instagram, o que está no YouTube. Muitos apps de compra seguem o mesmo flow, né, de já conseguir entender a gamificação ali que faz sentido para que eles se entretenham naquele momento. E os apps, por exemplo, de comida também entram no mesmo fluxo, se a gente for pensar em vida saudável, né? Acho que você usou o termo frágil, e essa pergunta eu acho que qualquer um está pensando nisso. É uma geração mais sofrida? Às vezes eu lidando com esses jovens no trabalho, em outros momentos, eu vejo que às vezes uma porrada que a gente leva, ou levava 20 anos atrás, a gente encarava de uma forma mais natural do que se encara hoje. Não estou dizendo que eles estão errados, às vezes eles estão certos de encarar assim. Mas é uma geração mais ansiosa, mais sofrida, com mais dores, com mais... Eu acho que eles são uma geração que a ansiedade mundial faz parte do contexto deles, então eles são sim ansiosos. Eu não sei se mais ou menos ansiosos do que a gente, mas são ansiosos. Eu acho que eles são uma geração em que a conexão emocional é muito forte. Então, e aí a gente está falando de adolescentes e de jovens adultos, né? Em um contexto como esse. Então, tudo é mais aflorado, sim. E eles estão tentando se encontrar no mundo, né? Assim, tem tudo muito à mão. Tem toda a informação na mão, e se a gente, até no nosso papel como profissionais, muitas vezes a gente tem que fazer a curadoria do que a gente leva adiante, do que a gente tem que filtrar, do que a gente vai levar a sério, do que a gente não vai levar a sério, o que é relevante, o que não é, eles estão com essas mesmas temáticas para tudo na vida deles. Né? O que é exposição na rede social, o que é verdade, o que não é. Quem que é o amigo de verdade, quem que não é o amigo de verdade, quem que é o amigo da rede, quem que é o amigo no mundo físico. Por mais que para eles não tenha muita discriminação entre o que é online e o que é offline, eles também têm essa dor de entender o que é real do online e o que é real do offline, porque para eles é uma coisa só, né? Assim, essa fluidez acontece a todo momento. Então, eu não sei se é uma geração mais sofrida, mas é uma geração em que, como tudo faz parte do todo o tempo inteiro, eles, de alguma forma, têm que... É um desafio maior de conseguir separar o que é o mundo real, o que é aquilo que é só exposição virtual, até onde eu vou me expor, até onde eu não vou me expor, o que eu ganho, o que eu perco, me expondo mais e me expondo menos. Então, de alguma forma, eu acho que tem mais dilemas que eles passam dentro da realidade do que é a geração dentro desse contexto, do que a geração anterior passou, por exemplo. É uma geração que já está comprando ou está iniciando a sua vida de consumidor com mais força e que em breve vai ser a geração a de maior número de consumidores, bem possivelmente. A dúvida que eu tenho é, mudou a forma de vender para eles, Aline? O propósito que a gente fala tanto em branding, a marca tem que ter um propósito, tem que deixar claro. Para eles faz ainda mais sentido? Faz. E assim, eu acho que tem essa questão do pragmatismo que é muito forte, que é as empresas têm que dar lucro. Isso está muito certo na cabeça de quem é um Gen Z. Assim, isso está muito bem sedimentado. O ponto é, aonde vamos além do lucro? Aonde vamos além da venda? Dado que as empresas têm que vender e têm que ter lucro, qual que vai ser a nossa relação além disso? Porque eles buscam, enfim, conexões relacionais. Eles querem um relacionamento, eles não querem simplesmente uma relação de compra e venda. Então, se as marcas não conseguirem chegar nesse ponto de relação, de ser conversacional, de ter algo no longo prazo, isso mudou, né? Assim, que é justamente eu falo, você me escuta, você fala, eu te escuto. Acho que essa é uma das grandes mudanças. A experiência também é uma mudança importante, né? Porque é uma geração que não compra simplesmente eu comprei, eu usei. Eu comprei para experienciar, para mostrar que eu comprei, para fazer o unboxing do que eu comprei, para colocar na rede social que eu estou usando, para dar a minha opinião sobre aquilo. Então, eu comprei, valeu a pena ou não valeu a pena? Então, as marcas têm que estar preparadas também para escutar. É um risco maior sempre, mas é um risco que não tem mais como voltar atrás, né? O que a gente vai viver daqui para frente. Você estava falando muito que a pessoa compra e bota na rede social a tua opinião, assim por diante. Até que ponto, eu estava pensando aqui, é uma geração que quer dar opinião sobre as coisas que compra, ou o produto ajuda a mostrar quem é ela? Então eu vou postar que eu uso esse produto não só para minha opinião, mas porque a minha identidade se confunde com o produto. É uma via de duas mãos. Tem isso também. Só que isso só vai acontecer quando essa geração, ou as pessoas dessa geração realmente se sentirem conectadas e que aquilo está mostrando mais sobre ela. Então, de tudo que eu tenho lido, é uma geração que ela quer chocar mais, né, em relação aos seus posicionamentos, a forma como mostra, o que usa, etc. Então, se isso ajudar no que ela quer mostrar de posicionamento, sim.
mas tem também o de mostrar a verdade sobre o que eu achei, a verdade sobre o que me ajudou na prática ou não esse produto ou esse serviço, quanto que realmente é o que prometeu. E aí, se está alinhado muito com a expectativa e é algo que se conecta com o que ele se posiciona, aí melhor ainda, né? E é uma geração individual que eu quero dizer assim, eu vou entender o que essa caneca representa para mim ou o que ela representa para esse meu grupo inteiro? O que ela representa para mim, porque eles estão em busca da verdade deles primeiro. Então é uma geração mais individualista. Qual é a minha verdade, né? Qual é a verdade do mundo, mas qual é a minha verdade? Então eles estão em busca de se conhecer, de saber quem eles são no mundo. Então é o que representa para mim, sempre num primeiro momento. É a primeira geração 100% digital, correto? É. Que quando eles cresceram para entender o mundo, ele já estava ali com o celular na mão Sim, deles. sim. E o que isso faz eles serem diferentes da geração como eu, como você? Que você deve ter tido Orkut, eu tive Orkut, antes tinha um ICQ, essas coisas todas. Sim. Qual a diferença nossa para eles que já estão acostumados com a tecnologia, para elas já é uma coisa normal? É uma geração, por exemplo, mais imediatista, que não está acostumada a esperar, porque eu quando comecei a trabalhar, eu mandava e-mail, na minha empresa que eu trabalhava, na minha empresa não, eu era funcionário, tinha 2 horas por dia para você entrar no e-mail, não era e-mail liberado o dia inteiro. Hoje é no WhatsApp, você tem que resolver em 2 minutos. É verdade. É uma outra velocidade? É uma outra velocidade, então são mais imediatistas sim, são mais autodidatas porque eles gostam de aprender, então acho que esse é um ponto importante, é uma geração que gosta de aprender e que busca aprender e que vai buscar diferentes meios para saber mais sobre aquilo que acredita, sobre o que quer aprender, sobre o que gosta, então é mais autodidata, é mais imediatista, é mais impaciente. E isso muda muito em relação à nossa geração. A nossa geração, acho que é uma geração que se adaptou e que passou por muitas transformações. Então, a gente partiu de um mundo offline para um mundo online. Então, é uma geração que se adaptou muito. Então, hoje nós já somos conectados e eu acho que a gente tem uma boa fluidez, assim, a gente tem um bom passe livre aí na geração mais conectada. Eles já nasceram com isso, então a diferença é que eles não sofreram para aprender isso. A gente deu uma sofridinha ali para passar do offline para o online. Para eles é uma coisa muito natural. Então, é mais rápido, é mais impaciente, é mais ansiosa sim, né? Se você for pensar, tem estudos que mostram que os jovens, quando ficam mais do que 15 minutos sem o celular na mão, já podem começar a ter crise de ansiedade. O que leva para outros debates, outras questões, mas isso não muda o fato. Né? Você vai falando essas coisas, eu sinto que eu sou da geração Z, bicho. Eu sou tudo isso que você falou, principalmente a parte ruim que esses caras têm, eu tenho também. Pois é. Mas vem cá, a gente tem falado, a gente está uns 25 minutos falando quem é esse público, quem é esse monstrinho que é a geração Z. Sim. Por que é importante as marcas entenderem isso? Por que grandes marcas, eu não vou citar nome, Sim, sim. mas cervejarias, bancos, outros, têm departamentos para estudar gerações? Por que isso é tão importante para o negócio deles? Porque eles vão estar com dinheiro na mão e eles vão ser a grande potência de dinheiro na mão daqui a uns anos, e não está muito longe disso. A geração Z já está entrando no mercado de trabalho, já movimenta muito dinheiro. Se a gente for pensar desde o momento em que um adolescente tem mesada até os jovens adultos que já estão no mercado de trabalho, a gente não está falando de toda a força de trabalho que potencialmente estará daqui a algum tempo, né? Hoje quem está com maior poder de compra na mão, a gente está falando que está migrando da geração Z para a geração Y. Daqui a alguns anos vai ser da geração Y para a geração Z e vai perdurar por muitos anos. Então, se não se conectar agora, se não entender como falar com essa geração agora, vai perder o pace, assim, e vai perder essa força ao longo do tempo. E aí a gente já tem uma geração alfa chegando também e que tem mais evoluções frente à geração Z. Então eu preciso entender essa geração de agora porque ela vai me ajudar, talvez, a entender como eu não perco total a conexão com a próxima, entendeu? Mas as empresas investem tempo nisso, no geral? A pergunta é o seguinte, eu sei que é importante, mas eu vejo as empresas muito mais preocupadas em entender a dor daquela pessoa, não importa a geração, não vamos estudar isso tudo, Sim. Vamos entender as dores, resolver a dor e acabou. As grandes empresas, elas têm um time, tem um investimento para poder estudar gerações. Sim. Mas por que uma empresa, não sei se é de caneca, mas a caneca está aqui, por que uma empresa que vende torneira, por que uma fábrica de não sei o que precisaria estudar gerações? Fica mais fácil compreender esse público do que simplesmente pegar as dores? Fica muito mais fácil você entender como eles se comportam. Não necessariamente fica mais fácil, mas assim, acho que é um momento de você parar de entender só a demografia, que já não funciona há algum tempo. Demograficamente vai te ajudar até a página 2, independente da geração que você está. Se você não começa a entender o comportamental, então se a gente for pensar na fábrica de torneiras, qual que é a tendência dessa geração em relação a ter uma casa, a moradia? Como que eles enxergam isso? O que eles priorizam na hora de comprar itens
básicos para casa. Se você não entender o comportamento deles em relação a isso, você não vai entender como você falar com eles, mas até pensando no negócio, qual é a próxima coisa que você tem que pensar em relação ao seu produto? Portfólio. O que vai te manter vivo no mercado? O que vai ser sustentável ao longo do tempo no mercado? Então, você entender comportamento passa por você entender tendência também, como ele se comporta em relação ao seu segmento, antes de pensar na sua marca. Qual que é o papel que a minha categoria ocupa na mente dessa pessoa, desse grupo, né? Assim, como que eles se comportam em relação à categoria? Quais são as tendências em relação a eles? Aí eu vou entender o papel da minha marca nesse contexto. E aí eu vou entender se eu estou caminhando corretamente ou o que eu preciso ajustar na rota. E quando a gente fala de que mídias eles consomem, eu posso imaginar que a mídia social é isso? Ou é uma geração que ainda vê televisão, que ainda está no rádio, ainda vai para o cinema? O quanto ela ela está focada no digital? A rede social é parte dessa geração. Então já está ali de novo, está aderente na pele. A rede social ela coabita dentro de um ecossistema de outras mídias. E o que a gente tem visto muito são as marcas criando realmente um ecossistema em volta, né, dessas pessoas ou dessa geração. Então, por onde eu começo e para onde que minha marca vai para continuar a conversa com ela. Então, é uma geração que assiste menos televisão, é uma geração que continua na televisão. As plataformas estão indo para a televisão, né? A televisão é um meio para que eu conecte as minhas plataformas. Então, ela vai continuar existindo. É uma geração que escuta rádio, muitas vezes. É uma geração que escuta, sim, que, enfim, permeia, sim, outras plataformas de mídia. Mas as redes sociais estão ali. Então, você tem que estar lá também, não tem jeito. E aí você vai ir para outros meios a depender do que faz sentido para a sua categoria, né? Então, tem que ter um entendimento amplo da sua categoria, porque depender da categoria não conversa só com a geração Z. E como que eu faço para que eu crie um ecossistema em volta dessa geração para que ela continue a conversa comigo o tempo inteiro. A gente pode falar de mídias offline também, não necessariamente só a TV, né? As pessoas continuam transitando. Então, faz sentido eu estar em uma mídia offline? Em qual? Onde? Vai ser no ponto de ônibus? Vai ser dentro do metrô? Vai ser dentro de um shopping? Então, tem que existir, porque a conversa ela tem que continuar acontecendo. E eu tenho que fazer com que essa geração me encontre, para que a gente continue a conversa. O cinema continue existindo. E eu posso ser profundo com elas? Assim, é aquele público dos 5 primeiros segundos passa para cima? É o público que entende que 2 parágrafos na rede social já é textão? Ou é um público que eu consigo aprofundar um diálogo na comunicação? Se fizer sentido para quem é o seu consumidor, sim. Então, por isso que eu preciso entender, cara, em qual é o momento que ele vai estar mais aberto para ter uma conversa mais profunda comigo. Porque aí eu vou me aprofundar neste momento, nessa mídia social. Não são em todas e não são em todos os momentos. E isso passa por você entender profundamente quem é o seu cliente, quem é o seu consumidor ou quem é o seu potencial consumidor. É um investimento de tempo e entender as pessoas importante e vai ser cada vez mais importante. Quando a gente fala de data-driven, data persona, entender cluster, é uma conversa que não tem mais como a gente fugir dela, porque a gente está partindo para uma conversa de segmentação, de personificação, de customização, que vai ser cada vez mais importante. Em um mundo onde eu tenho, primeiro, gerações diferentes coexistindo, e não são só gerações diferentes porque elas estão em marcos de tempo diferentes, mas porque elas pensam de formas diferentes. Então, é preciso sim entender como cada uma delas se comporta, onde eu quero estar como marca, onde faz sentido eu estar como marca, e dentro de cada geração, principalmente numa geração Z, que é o foco aqui da conversa, quais são os recortes que faz sentido eu estar conversando. A gente tem diferentes polos, né? Assim, se a gente for pensar em relação à cultura, em relação a consumo, em relação à forma como eles tratam temas do dia a dia, posicionamento, consumo de marcas, consumo de categorias, é distinto. Inclusive, se a gente for levar para o tema pessoal, a gente vai ainda para outras esferas. Então, é preciso entender qual é o recorte que faz sentido para a minha marca. E vem cá, é uma geração que quando eles fizeram ali os seus 13, 14, 15, 18 anos, veio uma pandemia e que muitos fizeram alguns anos de faculdade em casa, muitos não tiveram oportunidade de trabalhar presencialmente 5 dias por semana, já Sim. entraram no home office. O quanto isso transformou essa geração? Eu acho que a gente ainda vai entender os impactos disso nos próximos anos. A gente ainda não entendeu o impacto completo do que foi a Covid
para essa geração e nem para a nossa, para gerações anteriores. Acho que o impacto disso a gente está começando agora a entender e a gente vai continuar entendendo nos próximos anos. Mas pelo talvez menos na para minha eles tenha percepção. pegado mais forte, não? Pra Porque eles- a gente já se acostumou com o Exato. mundo antes de Covid, Isso. que eles estavam começando a pegar. Para essa geração especificamente, eu acho que o que mais talvez seja o desafio é muitos deles ingressaram no mercado de trabalho em um mundo remoto. E agora a gente está vendo um movimento de voltar para o presencial, né? E aí, para eles está sendo uma experiência nova. Para eles é uma experiência que eles não tinham tido ainda, né? Ingressando no mercado de trabalho, terminando uma faculdade. Então, é um momento para eles de aprendizado também. E para a gente também de aprendizado a se conectar com essa geração que veio de um mundo remoto, né? E que tudo para eles funciona muito bem no remoto. Então, como que a gente traz a nossa perspectiva, de novo, né? Uma geração conversacional. Como que a gente traz a nossa perspectiva, os pontos de relevância de você estar num presencial versus para essa geração e como que você chega num equilíbrio disso também. Quando se estuda a geração, o seu trabalho para o mestrado você estudou muito. Onde você busca informação? Livros, documentários, você vai para a rua? Como você estuda essa geração? Estamos por partes, né? Então, a minha primeira parte, que foram esses últimos 2 anos, foi muito de ver estudos abertos ao mercado, então, enfim, e aí com fontes, obviamente, de estudos mais robustos, livros, muitos livros, não necessariamente livros sobre gerações, mas livros sobre comportamento, livros sobre contexto social, livros sobre mindset, enfim, sobre inovação, inclusive, livros sobre metodologias também passa por isso, documentários, muitos documentários. Tem um documentário ótimo que chama Sociedade do Cansaço, e que partiu do livro Sociedade do Cansaço. Então, para quem curte um livro, vai para o livro, eu recomendo. Para quem não curte, vai para o documentário, que vale muito a pena. Então, os documentários ajudam bastante. Tem uma parte de desk research muito grande, que é você ler, você escutar, você ouvir, você conversar com pessoas que lidam com a geração Z em diferentes perspectivas, que fez parte desses primeiros 2 anos. Agora eu estou indo para pesquisa, e aí agora eu vou para a rua, vou falar com especialistas, eu vou falar com jovens mesmo de diferentes partes, para conectar as pontas, como que os especialistas de diferentes áreas entendem, enxergam o que é importante, versus como que os jovens entendem e enxergam o que é importante dentro dessa perspectiva de ESG e marcas. E aí até chegar lá na frente e falar sobre comunicações no aspecto da neurociência, etc., que, enfim, culmina nesse ponto, para poder validar minhas hipóteses, né? Então, é um caminho, o mestrado é um caminho, né? Você se aprofunda em um tema, mas você abre um diamante muito grande para depois você fechar. É uma ciência né? toda. É. E diz uma coisa, essa geração já está no mercado de trabalho, parte dela. Eles são melhores para lidar com a geração deles ou qualquer outra geração capacitada? Assim, se eu tiver que criar uma marca que é para a geração Z, é melhor eu contratar alguém da geração Z ou não necessariamente? Eles estão dentro do mesmo ecossistema ali. Então, é mais fácil uma geração Z saber como se conectar com a geração Z. Não que não seja fácil ou impossível para de outras gerações, até porque muito parte da força, inclusive, de lideranças estratégicas. A gente está falando de geração de millennials, geração X, então faz parte das nossas gerações, né, das gerações anteriores, entender como se conectar, mas é mais fácil porque eles estão ali, eles são a própria geração, então é mais fácil para eles se conectarem, entender dores, etc., né? Mas para a gente existe método, para a gente existe toda a empatia que faz parte do nosso dia a dia de trabalho, né? Então, não acho que é melhor ou pior, eu acho que é mais fácil para quem é da geração se entender como um todo, mas para a gente faz parte do nosso dia a dia entender pessoas. Então, entender pessoas, gostar de pessoas é o primeiro passo. Se a gente, para ir finalizando, Aline, quais são, no teu ponto de vista, as maiores forças dessa geração e as maiores fraquezas deles? Olha, eu acho que um dos grandes potenciais dessa geração é realmente essa questão de estar aberto à conversa, de estar aberto ao diálogo. Eles são mais pé no chão, são mais pragmáticos. Então, isso também é importante. Acho que é um potencial para uma geração que está preocupada, sim, com dinheiro. A fluidez também eu acho que é um ponto importante e positivo para eles, porque o não querer um rótulo não é necessariamente algo que é ruim. É muito mais de estar aberto a novas experiências. Então, eu acho que isso também é importante. Eu acho que em relação a pontos fracos, eu acho que ponto fraco vai depender muito da perspectiva, principalmente das gerações mais antigas olhando para a geração atual. Eu acho que tem pontos de aprendizado, como que eles vão se integrar, principalmente no mercado de trabalho, em um mundo que está voltando a ser um mundo cada vez mais presencial. Acho que tem pontos de aprendizado em relação à ansiedade,
e propriamente a saúde mental, né? Num mundo que é o tempo inteiro conectado, quais são os momentos em que é importante eu me desconectar? Então, esses são desafios que eu acho que essa geração vai precisar enfrentar, se não está enfrentando, vai precisar enfrentar em algum momento. Ao mesmo tempo, a convivência com gerações anteriores, que é um desafio do dia a dia e que a gente tinha com a geração anterior e que essa geração vai ter e a próxima vai ter com a geração Z. Então, acho que isso faz parte também, mas está aí, é um dado fato. E aí, de mais pontos, eu não sei se tem pontos negativos. Eu acho que a relação com o consumismo talvez seja um ponto que em algum momento eles vão ter que repensar. E aí entender o quanto, a hora que, enfim, realmente o maior potencial do dinheiro estiver na mão dessas pessoas, como elas vão saber lidar com o dinheiro. Porque é uma geração que está aprendendo a lidar com o dinheiro, por mais que seja pé no chão, né? Está entrando no mercado de trabalho agora, em um mercado que está se reinventando o tempo todo, né? As novas profissões, as novas formações, principalmente para quem é adolescente, acho que são desafios que eles vão ter que enfrentar. Que dica você daria para finalizar para as marcas que precisa conversar com a geração Z e talvez ainda tenha dificuldade? Quais são as dicas que elas poderiam seguir? Primeiro, entenda de forma profunda quem é essa geração. Invista tempo para isso. Segundo, entenda se a sua marca está pronta para falar com essa geração. Acho que esse é um segundo ponto. Terceiro, é entender os pontos de autenticidade que a sua marca tem. Né? Assim, como você ser legítima, como ser uma marca legítima em um mundo onde a autenticidade está cada vez mais latente. Né? É preciso ser autêntico. Ser conversacional. Aprender como ser conversacional. E isso é diferente para cada marca, porque cada marca tem, enfim, uma questão até mais tática de investimento, mas tem também uma questão de presença, onde faz sentido estar, onde não faz sentido estar. Será que é para toda marca que faz sentido estar no TikTok, que faz sentido estar numa mídia offline? Não sei, acho que isso também precisa entender muito bem. Quem é esse consumidor? Qual recorte faz sentido desse consumidor estar junto contigo? A minha marca está preparada para estar nesse ambiente ou não? O que eu preciso fazer para me preparar? E como ser conversacional. Genial. Aline, queria te agradecer demais pelo bate-papo. Eu aprendi muito, eu não conhecia muito das gerações. Descobri que eu sou da geração Y com cabeça de geração Z. Tá vendo? Então já fiquei aí feliz, porque eu sou bem essa coisa confusa que você desenhou. A gente é confuso. Obrigado demais. Obrigada a você, obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima semana com mais um Vender, Vender, Vender. Valeu!